Boa tarde. Nós estamos mais uma vez, aqui estudando a Palavra de Deus, e hoje já vimos alguns estudos já sendo apresentados, e agora em especial a gente vai conversar sobre domingo, o dia do Senhor ser adorado. É claro que essa é uma afirmativa muito forte, é só para contrapor a ideia que muitos têm a respeito do sábado, ou de uma determinação de um determinado dia como sendo aquele dia fundamental para o relacionamento com Deus. Nós vamos ter no texto bíblico, no Antigo Testamento, um reforço muito grande para essa necessidade. O que é que ocorre no Antigo Testamento? Nós estamos diante de um povo que Deus passou a trabalhar para a vinda de Jesus. Isso não quer dizer que é um povo convertido, não quer dizer que seja um povo salvo. Tem a ver até com aquele texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu o converterei. Ora, então esse é o povo de Israel. Usar aquele texto para a igreja de Cristo é totalmente contradizente, não tem sentido. Entende? Porque a igreja é o povo de Deus convertido. Então, e essa conversão operada pelo Espírito não tem nada a ver com o comportamento desse povo, porque essa conversão vai operar a mudança desse povo, Então aquele texto é para o povo de Israel, Porque é um povo que foi chamado, escolhido, mas escolhido para quê? Essa é a grande pergunta. Foi escolhido para um serviço, É como Ciro, por exemplo. Ciro era um idólatra, o rei dos persas. Ele foi escolhido, a Bíblia chama de meu ungido. Foi escolhido para um serviço, mas não para salvação, Então, para aquele povo que estava sendo trabalhado a conversão, então era necessário, ou entendia-se que era necessário, que houvesse determinações, normas, obrigações, para que aquele povo se comportasse parecendo um povo de Deus, Quando na verdade no Novo Testamento a gente descobre que esta é uma ação do Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo, e não de regras ou de uma intransigência da igreja. Então, contrapondo aquela necessidade que eles tinham sobre um dia, tem que ser um dia, tem que se cumprir esse dia, então surge no Novo Testamento, em Jesus, um outro dia, que é o primeiro dia da semana. Algum tempo atrás alguém veio me questionar para que eu provasse na Bíblia que havia a palavra domingo, e é claro que na Bíblia não tem a palavra domingo. A Bíblia tem a palavra, ou tem o termo primeiro dia da semana, Então temos o domingo que surge com os cristãos, surge como algo novo para os cristãos. Por que foi escolhido o domingo? Porque o domingo foi o dia da ressurreição, é o grande marco do cristianismo, a ressurreição. Então nesse dia é o dia da adoração, e a gente vai ver isso na experiência de Jesus. Jesus Cristo, diz o texto lá no final de João, que ele esteve com os apóstolos e Tomé não estava presente, Estavam reunidos, mas Tomé não estava. E aí ele fala e está com eles, e depois passa toda uma semana, diz o texto que 8 dias depois, ou seja, não foi no sábado que Jesus voltou, porque eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então era o domingo, e aí Jesus aparece de novo a eles, e ali Jesus está e encontra com Tomé. Nós vamos falar um pouquinho sobre o domingo no aspecto bíblico-teológico. Então nós vemos que a palavra Shabá, que é usada no Antigo Testamento, não é necessariamente o nome de um dia, não é um nome próprio. Shabá é um adjetivo. Shabá quer dizer qualquer dia que sirva para descanso, Tem também que entender essa questão de descanso.
Mas Deus descansou depois de 7 dias de trabalho. E aí então descansou. E o termo é usado Shabá justamente para identificar aquele dia que Deus descansou, que Deus então tomou para si para o seu descanso dentro dessa linguagem humana que Moisés encontrou para explicar sobre a criação. Então Shabá é qualquer dia de descanso, qualquer dia reservado para a adoração, né? A segunda coisa que tem que se colocar é que é um dia que vem após 6 dias de trabalho. Se você começa a trabalhar na terça-feira, o seu Shabá é segunda-feira. Se você começa a trabalhar na quinta-feira, o seu Shabá é na quarta-feira. Ou seja, trabalha-se 7 dias e descansa no dia seguinte, no 8º dia. Voltamos a lembrar, porque isso é importante, essa questão de números, né, de contar, tem que ser depois de 7 dias. E isso é para um povo que não é convertido. Então você tem que colocar regras bem claras para que eles saibam tranquilamente o que obedecer. Não é esse o aspecto do Novo Testamento. Não é essa a visão do Novo Testamento. O Novo Testamento entende que o Espírito de Deus está trabalhando no indivíduo, né, está levando ele para uma caminhada de crescimento, e isso é suficiente para que ele possa ter uma vida adequada, agradável a Deus. Tá bom? Então, deixar isso claro. 6 dias se trabalha e no 7º dia então se descansa. É isso que está em Êxodo capítulo 20, versículo 9 e o versículo 10. Jesus usou o sábado, né, aquele sábado praticado pelos judeus, não como sendo o que deveríamos seguir, tanto é que ele mesmo não seguiu, né, em relação à adoração dos apóstolos. Por que os apóstolos adoraram sempre no primeiro dia da semana? Uma boa pergunta. Será que Jesus ensinou isso a eles? Disse para eles isso? Porque era um dia que eles se encontravam, era o dia que eles tinham como um momento coletivo para o encontro deles, né? Eles estavam sob o domínio de outro povo que já tinha seus nomes, não? No primeiro dia da semana? Sim. Não entendi então. Eles já estavam sob o domínio do romano. Ah, sobre os Que romanos? já tinha calendário diferenciado. Sim, o nome do calendário tudo bem, né? Mas eu estou falando assim no sentido, porque se reuniram não no sábado como sendo aquele dia prático para adoração, né? O dia que eles cresceram vendo isso, o dia que eles na cultura, na prática deles, era o dia que eles se encontravam para adorar, era o dia determinado para Deus. Ele fez do dia da ressurreição o Shabá. Exatamente, né? Tem alguma coisa nova aí que levou eles a compreenderem isso, que a ressurreição seria exatamente um dia excelente para marcar a nova maneira de viver. Mesmo porque Jesus também ensinou que remendo novo em pano velho não funcionava, só dava problema, né? Então provavelmente eles desenvolveram isso e compreenderam que o primeiro dia da semana seria o dia ideal. O certo é que eles fizeram isso e foi o dia que Jesus os encontrou reunidos, não é? 8 dias depois daquele primeiro dia, e aí pôde estar com eles e pôde se encontrar inclusive com Tomé. Não fez nenhuma repreensão a eles como apóstolo. Exatamente, não repreendeu, não reclamou. Que negócio é esse? Dia de primeiro dia? Fiz o Shabá, vocês voltam. Exatamente, não teve isso. Agora Jesus usou o sábado. Por que usou o sábado? Era um dia que ele tinha para encontrar pessoas e falar sobre o ensino da palavra de Deus, né? Jesus era o mestre, e Jesus não era um mestre que ficava sentado no banco, era o mestre que era chamado. Está o texto lá dizendo que ele foi chamado à frente para ler o livro de Isaías. Então, era o dia que ele tinha de usar a sua autoridade para poder falar para aquelas pessoas, né? Muitos rejeitaram, mas teve pessoas que terminou crendo, vendo, entendendo o ensino de Jesus, né? Então Jesus usou o sábado, né? O que não há mal nenhum.
for tal dia, não serve para mim. Esse é um Deus muito pequeno, né? Então todos os dias é dia de adoração, todos os dias. Agora, precisamos ser mordomos. Temos uma quantidade de dias que a gente se dedica ao trabalho e tem aquele dia que a gente reserva para adoração a Deus. Isso é disciplina, isso é vontade de estar com a divindade, vontade de abrir mão de si para estar com Deus, né? Então o problema de quem tem um dia específico para adoração, né, como sábado, não é esse o problema. O problema isso aí é ótimo, isso é maravilhoso. Até admiro muito pessoas que têm isso e são capazes, não é de deixar de ganhar, não, são capazes de ter prejuízo para isso. Percebe a diferença, né? Então são pessoas que não é somente deixa de ganhar para poder atender isso, mas são pessoas que levam prejuízo, pagam caro, né, para que isso aconteça, né? Só que não é válido, porque qual é o motivo? Aí é que está o grande problema. Qual é o motivo que uma pessoa tem para fazer isso? O motivo é não querer perder uma salvação que ele acredita ter. Então veja que para essas pessoas não é só Cristo na cruz. Até pode dizer, eles podem dizer que é Cristo na cruz, mas o básico deles é confiar de que a sua fidelidade, a sua disposição em obedecer vai garantir a eles que eles não vão perder salvação, que eles não vão ser, enfim, perder privilégios com Deus. Então esse é o grande problema, é o motivo. O que é que me leva a fazer isso? Tudo bem, é até bonito, né? É maravilhoso fazer isso, mas o que é que me leva a fazer isso? É porque eu quero ganhar a salvação, ou porque eu quero manter minha salvação, não quero perder. Então esses são motivos errados, porque aí você está negando que Cristo na cruz é suficiente para a salvação de uma pessoa, tá bom? Então esse é o problema. Também tem aqui que Jesus quebrou como ritual salvífico. Lá em João capítulo 5, versículo 16 e 18, a Bíblia diz que a maneira que Jesus ensinava, a maneira como Jesus atuava, a maneira como Jesus curava, a maneira como Jesus se relacionava com as pessoas, ensinava, isso é verdade, ensinava que duas coisas que o incriminavam diante dos olhos dos fariseus. Primeira coisa, ele se fazia igual a Deus, ele dizia que ele era o próprio Deus. Percebe? Lembra aí de algum grupo evangélico religioso, não é, que diz que Jesus não era Deus? Pois bem, essas pessoas já existiam lá, e essas pessoas não aceitavam, não é, que Jesus fosse o próprio Deus. E isso, a Bíblia diz que por isso muitos queriam matá-lo. Também outra coisa que incriminava Jesus aos olhos deles é que Jesus fazia aquelas coisas no sábado. Isso quer dizer que Jesus, veja só, ele quebrava o sábado e justificava e mandava as pessoas quebrarem. E a justificação que ele fazia está lá, por exemplo, em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, se não me falha a memória, quando Jesus orienta que os discípulos de Jesus entraram no sábado e estavam morrendo de fome e comeram, né, espigas de milho que estavam disponíveis no canto da estrada, e as pessoas ficaram abismadas. Isso é um sábado e seus discípulos estão fazendo isso, e Jesus vai lá e justifica o que os discípulos estavam fazendo. Então Jesus quebrava, mandava alguém quebrar, como foi o caso do capítulo 6 de João, mandava alguém quebrar e ainda justificava quem quebrava, né? Então isso fazia com que Jesus, os judeus, queriam persegui-lo, matá-lo, né? Porque ele fazia essas coisas no sábado, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem outros aspectos aqui, você depois vê o texto,
mas são aspectos também interessantes. Porém, e há outros motivos também. É muito interessante quando a gente vai estudar direitinho essa questão do sábado, lá nos mandamentos, né? Você vai ver, se você analisar direitinho o texto, querendo descobrir a verdade, você vai ver que em Êxodo, com o sábado, em Êxodo capítulo 20, com o sábado, né? Ele lá está assim, guardar, não me recordo porque agora não seria esse o motivo de estarmos estudando, mas com o sábado, lá em Êxodo capítulo 20, você tem 11 mandamentos, 11. E em Deuteronômio, capítulo 5 ou 6, por aí assim, é 5, se eu não me engano, você vai encontrar 10 mandamentos com o sábado. Como foi esse jogo aí? Acontece que em Deuteronômio pegaram os mandamentos 2 e 3 e juntaram em um só, para que o sábado se mantivesse. Então você vai ver lá uma diferençazinha muito drástica. Por que então foi acrescentado lá em Êxodo? No final do encontro de Moisés, lá no monte, lá em cima no monte, então ele vai dar como sendo última ordem para eles. Ele vai, veja só, já tinha entregue os mandamentos, já tinha feito uma série de coisas. Aí ele diz então que eles deveriam guardar o sábado, porque era um sinal. Veja só, depois de ter entregue os mandamentos, depois você dá uma olhada lá naquela parte lá de Êxodo, depois que ele entregou os mandamentos, depois que ele orientou como seria o tabernáculo, depois que ele orientou uma série de coisas, no final, quando Moisés está para descer, ele diz então: mas olha, diga ao povo que guardem o sábado, porque este é um sinal entre mim e os israelitas. Entende? Entre mim e eles. A princípio era isso que era o sábado, mas aí foi preciso colocar na história, terminou sendo obrigado Moisés a colocar isto dentro dos mandamentos. Aí você vai ter o acréscimo lá em Êxodo e a arrumação lá em Deuteronômio capítulo 5. Tá bom? Deus abençoe.